Bom dia, minha gente. Vamos lá. Que a gente não desiste nunca. A gente não desiste. A Sil aí. Márcia, sejam muito bem-vindas. A Lê de novo. E aí, gente, primeira coisa antes, me fala aí, vocês estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir? Me dá um ok, por favor. A Kel. E aí, Kel? Gente, aliás, me deem um ok se vocês estão conseguindo me ouvir. Fala aí pra mim. Alguém me dá um ok, só pra eu saber se tá funcionando. Ah, ótimo. Até coloquei o fone aqui, né, pra ver se melhora. Aí, tô chamando a Letícia. Aí. E aí, Lê, deu certo? Agora, Tá, agora eu tô te ouvindo. tá me Fala mais ouvindo? um pouco para ver se não vai falhar. Eu tô ouvindo muito barulho aí vindo de você. Ô, gente, vocês estão do seu telefone. Tá tudo certo aí, o sinal? Como é que tá? Agora eu Agora tô. deu? Acho que agora deu. Só que você tá me ouvindo? Isso acontece para Gente, provar que a gente olha tem que que coisa atirar até a última engraçada. flecha. Olha que coisa engraçada. Olha, repara aqui, quer ver? Deixa eu até, inclusive, só colocar aqui de novo, Lê, o título da live, para quem entrar já vê. Aprenda a se comprometer com o seu sonho. Beleza. Hoje a gente está falando aqui sobre essa característica essencial para você conquistar qualquer coisa nessa vida. E, aliás, se você não conquistou ainda, seja em qualquer área, a gente especificamente aqui, como a gente está no desafio 4x7, que é perdendo até 4 quilos em 7 dias, a gente está falando muito sobre o corpo. Mas isso aqui você pode extrapolar para qualquer coisa na sua vida. Então, se tem uma coisa que é necessária para que você conquiste qualquer coisa na sua vida, é você ser comprometida por inteiro. Então, por exemplo, no seu casamento, cara, se você não estiver completamente comprometida, não vai rolar. Não vai rolar. E hoje em dia, a maioria das pessoas entram no casamento já com o pezinho de fora. Ah, olha que exemplo. Esse exemplo é bom, né, Lê? Ah, se não der certo, é, se estiver mais ou menos, é só separar. E é o motivo principal que hoje em dia é o tanto de divórcio que está tendo aí. As pessoas estão apenas envolvidas nos seus relacionamentos e não comprometidas, que é o que a gente está querendo falar aqui hoje. Lê, fala para nós. A Ana Selma tinha perguntado, eu não sei se ela voltou. O O Humberto gostou do Humberto, tema. Carol, ele Obrigado, é Humberto. um A super Giovana coach aí. lá da E Argentina. Uhum. olha, que legal. Que massa. Seja muito bem-vindo, Humberto. Prazer. E aí a Ana Selma estava até perguntando qual é a sua profissão, Lê. Falei para nós. E aí, em seguida, vamos falar a diferença de comprometimento e envolvimento. Porque, afinal de contas, se eu já comecei falando nessa live que se você não está conquistando os sonhos que você tanto quer, com toda certeza é porque você não está comprometido. Então, afinal de contas, vamos explicar também aqui para o pessoal o que a gente está Então, falando que é agora eu estou comprometimento, né? Mas antes, terapeuta, fala aí sua profissão, Lê. né? Já tem um tempo e tá uma maravilha, assim, descobrir, porque eu sempre gostei dos temas da alma, né? E eu não sabia como conciliar isso na minha vida. E agora eu descobri um Exato. caminho que é esse caminho da terapia. Letícia tem ajudado muita gente, viu? Inclusive, ela acabou de lançar Um um e-book livro, gente. conectando Fala aí o título dele, pessoas, Lê, aonde eu falo e fala um dessa pouquinho sobre ele. complexidade, né, de Hum, você hum.
se conectar, tipo assim, a saber aceitar as pessoas, mas também saber aquele momento de cortar relações com aquelas pessoas que. Saber identificar, né? Quem tá entrando na sua vida para agregar, quem tá sendo tóxico, Uhum, mas também não naquele sentido assim, não que a gente vai uhum, desprezar a pessoa e ter raiva, rancor, né? Só pelo fato de que a gente teve que se afastar dela. uhum. Mas o ambiente Nós e vamos com quem você falar se isso também conecta é aqui. altamente importante também para que você, inclusive, vá, se comprometa com seus sonhos. Ó, a Flávia aí, tudo bem, Flávia? Gente, sejam muito bem-vindos vocês aqui nessa live. Então, assim, enfim, até isso, né? O seu livro casa muito bem, né? Até sobre essa coisa do comprometimento. Por quê? Porque com quem você se conecta ou desconecta, isso diz muito a ver com o porquê ou não que você está conquistando os seus sonhos ou não. É, Por que que você só está ali é, rodando em círculos. sim. Com quem você anda é essencial, né, Lê? Mas fala também para nós. Ah, Ah, a Ana Selma acabou de entrar. Ana Selma, você perdeu. Foi ela que te perguntou, Lê. A Letícia é terapeuta e escritora, Ana Selma. Inclusive, pessoa. nós indicamos o livro dela, Conectando com Pessoas. E tem tudo a Então, ver sobre o Carol, assunto que a gente vai o falar que que a hoje. gente observa, Ó, né? vai, Qual Lê, a pode falar diferença do aí. comprometimento e só envolvimento? Quando você se envolve com as coisas, pode ver que é onde você não tem resultado. Porque é aquela história, você está se envolvendo, então Uhum, tudo vai depender, se eu tiver tempo, se eu tiver vontade, né? E você vai empurrando com a barriga. Agora, quando você está comprometida, não existe desculpa, não existe hora certa, madrugada vira dia. Você vai e você não desiste. A gente fica olhando, hoje em dia, nossa televisão é o Instagram, né? A uhum, gente assiste a novela da vida real, porque a gente entra no feed e fica vendo, né? A vida das pessoas, através das fotos, dos vídeos, a gente vai uhum, tendo uma noção de como está sendo ali o dia a dia dela, pelo menos aquilo que ela está expondo, né? E aí e repare, você vê o uhum, feed de certas pessoas e percebe que ela não é aquela que está mostrando resultados, você percebe que ela está ali apenas para consumir também. Está em busca de ver algo, de saber o que está uhum, rolando. E tem uhum. outras que estão ali no Instagram que a gente assiste, né? Eu digo assiste, né? Porque é como se fosse uma TV mesmo. Você fica acompanhando a vida da pessoa. Ela posta, você olha, você curte, você comenta, ou só olha. E aí você começa a observar que aquela pessoa, ela está mostrando muitos resultados. Então, por exemplo, se ela tá ensinando sobre finanças, mas aí baseado no que ela está divulgando ali de fotos e de vídeos, você percebe que ela está tendo muito resultado naquela área que ela tanto fala. Outras do corpo, né? Então, por exemplo, eu falo sobre um exemplo, Uhum. não estou falando que sou eu, mas eu falo sobre dieta, sobre vida saudável, não sei o quê. E entra no meu Instagram e tá lá, você me vê linda, maravilhosa, de biquíni na academia, perere, parada. Ou seja, essa daí tá tendo resultado. E às vezes a gente se pergunta assim, por quê, né? Como que essas pessoas fazem tudo isso e tem esse resultado e tem esse conteúdo para mostrar que realmente para ela tá dando certo? Por que que a grama dela é mais verde? Por que que eu também faço e não dá certo? O que que tá acontecendo? É essa a diferença. É porque ela está comprometida com aquilo que ela se propôs a fazer. Ela tá dando sangue e suor naquilo. Ela está dando Exatamente. tempo e prioridade. E você que Uhum. está reclamando do que tolera, que eu adoro essa frase agora, reclamando do que tolera, a autora Carolina Dutra, nunca reclame do que tolera. Ou seja, eu estou vendo as coisas pelo Instagram, Adoro essa eu estou frase. falando assim, por que que ela consegue? Por que que eu não consigo?
Mas fica reclamando, ai, porque minha vida é difícil, ai, porque minha vida é corrida. Ela consegue, ela tá conseguindo aquele resultado, mas ela não tem 3 filhos, ela não tem cachorro papagaio, ela não trabalha fora. Ou seja, qual que é os dois tipos de comprometimento? Tem pessoas que são mega comprometidas com os outros. Então, ela é aquela, né, 100% trabalho, tem que entregar todo dia, entregar tudo em dia. Se alguém pede alguma coisa para ela e ela se compromete, ela vai lá e faz, ela não Aham. falha. Só que com ela deixa. Ela deixa com a desculpa de que não tenho Uhum. tempo, estou muito ocupada, cumprindo com os meus Uhum. compromissos que eu me propus, e eu não tenho tempo. E às vezes não é só porque ela não tem tempo, é porque aquilo não dá prazer. Ela sente prazer em fazer para os outros, mas quando é para ela, ela não sente prazer, então ela se Uhum. boicota. E o outro tipo de pessoa é aquela também, é o extremo, né? Aham. Que o ideal é ter o equilíbrio, é ser flexível, mas existe aquela outra pessoa que é o extremo, ela é totalmente focada consigo mesma, chega a ser egoísta. Tudo que você vai pedir para ela nunca tem tempo para você, ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo É. nem para os filhos, nem para ninguém. Por quê? Porque ela é 100% focada na agenda dela. É tudo aquilo que ela tem que fazer para ela, em prol dela. Tudo bem, ela consegue os Uhum. resultados porque ela é muito focada, ela consegue. Só que ela vive nos extremos. Então você vai falar com um tipo de pessoa dessas, ela fala o que para você? Que nunca tem tempo. Agora eu quero falar o que as duas têm em comum. Tanto a comprometida consigo Uhum. mesma, quanto a que é comprometida só com os outros. O que elas têm em comum é que elas usam essa desculpa do tempo. E na verdade não é tempo, não é eu não tenho tempo para você, ou eu não tenho tempo para mim para correr atrás daquilo que eu quero. É que não está sendo prioridade. Na vida da pessoa, não é prioridade é tirar Uhum. ali uma parte, né, ser flexível, tirar uma parte do seu tempo, digamos assim, para fazer algo, se comprometer num novo projeto, em alguma coisa que ela fora. Ou, ao contrário, ela não diz que não tem tempo para fazer coisas para ela mesma, mas na verdade é que ela não está se priorizando também. Não está priorizando coisas que é importante na vida dela, para o crescimento dela, porque fica nessa desculpinha de que não tem o tempo. Então, como que tudo isso se encaixa num desafio como esse? Que Uhum. esse O- desafio, ele tá, ele tem tanta coisa, né, por detrás dele, que eu não sei se todo mundo captou. Porque o desafio, ele não está Uhum. propondo que você entre nele para perder esses 4 quilos em 7 semanas, para você ver que é possível quando você está comprometida, para você, então, ter o corpo bonito, para sair nas fotos, para poder andar na praia de biquíni, ou para sair da vida sedentária e passar a ter uma vida de atividade e de exercício físico, tem muito mais coisas por trás. Porque nesse desafio, a gente está, além de estar entendendo como a nossa Uhum. mente funciona e como que ela que governa e comanda tudo isso aqui no externo, que é essencial para que a gente consiga Tudo. esses resultados, ele também É. está propondo uma transformação de estilo de vida. Porque não adianta nada a gente seguir esse passo a passo nesse período que a gente É. está no desafio, tudo certinho, e chegar lá no 7º dia e até comemorar, postar no Instagram, consegui, venci, cheguei no meu objetivo. Mas daqui para o resto do ano tem muito tempo pela frente. Então, se a gente não aproveitar esse processo de transformação para tomar Uhum. gosto, para entender a mente, para entender como o corpo funciona, como que a alimentação saudável faz a diferença, e então passar a ter isso como um novo estilo de vida daqui para frente, quando chegar em dezembro, você vai falar assim: meu Deus, olha, voltei a estaca zero. Entendeu? Agora, de vida. Mas por quê? Porque não se É uma comprometeu. Se mudança de estilo de vida, envolveu. né? Eu entrei num projeto É. aí de 7 dias, não sei o quê. Se envolveu com aquilo, mas não se comprometeu. Que quando você se compromete, você lê o que está escrito lá no e-book, você Lê. escuta tudo o que está vindo de vocês que estão passando as informações para a gente, os ensinamentos, você tem que estar É. comprometida com aquilo para a transformação. Tá?
Lê. É, no entanto, que até isso que eu queria, assim, dar uma falada aqui, sobre como que é diferente a questão de se comprometer e se envolver em qualquer processo, em qualquer sonho que você tem na sua vida. E como eu estava começando, falando lá no início da live, é, as pessoas nessa geração, cada vez mais, estão apenas querendo se envolver nos processos. Então, como seria? Isso tudo, gente, tem um conto que ele ilustra muito bem isso tudo. Que é um porco e uma galinha, inclusive eu chamo a Letícia de Lelê Pig, porque a bichinha, em tudo que ela entra, ela se compromete, ela dá ali tudo dela. E nesse conto, o porco e a galinha, eles foram querer ser ali sócios, né, no negócio. E eles combinando aquela coisa toda, eles queriam montar um restaurante. E o porco vira e fala, beleza. Aí eles combinam, né? E o porco fala assim, então tá, beleza. Eu vou entregar aí o bacon, vou entregar a carne, vou entregar. Quando foi ver, o porco estava se entregando por inteiro. Literalmente, ele estava morrendo para o processo. E a galinha virou e falou, não, eu vou entregar os ovos. Ou seja, ela só ia botar ali e pronto. E ela estava boa, estava linda, ou seja, sem inclusive riscos, sem qualquer perigo, sem qualquer inclusive suor que iria demandar daquela galinha. No final do conto, o porco vira e fala assim, não, obrigada, não quero essa história aqui não. Por quê? Aí, no final das contas, porque eu vou me comprometer para isso aqui funcionar. Enquanto que você, galinha, você só está disposta a se envolver. E é o que está acontecendo hoje. Até dei o exemplo do casamento. Você vê por que tantos divórcios. As pessoas, elas já entram igual a galinha. Ó, eu vou dar isso aqui, eu vou dar isso aqui que eu posso dar, mas eu não vou dar por Dar inteiro. Se der o que não errado, lhe ó, custa nada, tô né? Ela quer vazando. dar o que não lhe custa nada. Por isso, tanto divórcio. Dar o que não lhe custa nada. As então, o que eu quero dizer com isso tudo? As pessoas hoje em dia tá cada vez mais difícil de conquistar os seus sonhos e estão cada dia mais mimizentas, estão cada dia mais sofredoras, vítimas da própria vida. Por quê? Porque elas literalmente elas só querem se envolver com os processos. Então, ou seja, elas não querem entrar em nada que vai custar o suor, o sangue para elas. Elas não querem entrar em nada que vai levá-las a, a correr riscos, a correr perigos. Elas não querem entrar em nada que elas vão ter que assumir responsabilidade, elas vão ter que assumir culpa. Uhum. Elas já entram em tudo já prontas para desistir. E elas são cheias de desculpas. Então a Letícia ainda deu o exemplo aqui. Ah, não, mas essa dali do Instagram, elas têm aquele corpão, certeza, porque ela não tem 3 filhos. Ela não tem 3 filhos como eu. Ela não tem marido, ela não trabalha como eu. Cara, isso é uma pessoa que literalmente ela pode até dizer com a boca dela que ela quer um Pode. corpo bonito, Lê, mas ela tá comprometida ou envolvida? Tá envolvida, porque É. ela já tá lotada de desculpa. Então a pessoa comprometida, por exemplo, essa senhora aqui embaixo, ela deseja muito, ela quer muito, mas além de tudo, ela está disposta a entregar tudo de si. Ela faz por onde a coisa acontecer. E não interessa se ela tem 3 filhos, não interessa se ela. Então, falando aqui do desafio, Lê, só para contextualizar bem o pessoal, não interessa se é final de semana e agora no café da manhã tá todo mundo comendo pão francês com bacon, com não sei mais o que, com sobremesa no final, não interessa se eu vou ter que suar e vou comer 2 ovinhos, não interessa. Por quê? Porque eu estou comprometida com o meu sonho. E não interessa as dificuldades. Então, para a pessoa comprometida, não interessa as dificuldades. E ela, literalmente, ela prioriza. Porque Uhum. você prioriza, isso eu tô falando para conquistar o sonho, tá? O que você prioriza, você arruma tempo. Tanto que a Letícia, por exemplo, deu o exemplo aí de 2 tipos de comprometimento
que inclusive ainda, né, Lê, ainda a gente vê falhas ali. Mas tem pessoa que então prioriza muito só a si mesmo. E aí coisas que é com o outro, então, por exemplo, num casamento, uma pessoa dessa é horrível ela entrar. Por quê? Porque pro Eu outro ela citei tá ali esses só dois tipos de envolvida, na exemplo verdade. do Não tá nem comprometimento aí pro. justamente para mostrar que também a gente não pode viver nos extremos, né? Tem que ter um equilíbrio também para ser comprometida, porque senão a pessoa Uhum, foca demais ou em fazer uhum, pelos outros e esquece de si, ou ela vai para o outro extremo, ela é totalmente focada em si e toda vez que você vai falar com essa pessoa, ela não tem tempo para nada, porque ela tá ali, ela tá comprometida com ela tá. Só que também a vida dela é só isso. Então não adianta viver nos extremos, tem que haver um equilíbrio para você ir conquistando as coisas na vida, porque nem não adianta eu estar uhum. 100% também comprometida comigo e não abrir mão, não priorizar também outras coisas que diz respeito às outras pessoas, igual você está falando no casamento. Se eu, nossa, Letícia é uma exímia pessoa, olha, ela é 100% Uhum. focada nas coisas dela. E daí? Aí eu nunca tenho tempo para cuidar ou do casamento ou dos filhos. Eu vou É. ter sucesso nessa área? Não. E aí vai desmoronar tudo. E desmoronando essa parte, logo, logo, até as Uhum. conquistas que eu tive para mim, Uhum. nesse meu comprometimento 100%, também vai por água abaixo, porque a vida como um todo, ela vai igual efeito dominó, né? É, é verdade. Eu quero voltar nisso daí, Lê, que é fantástico isso tudo que você está falando, mas eu só quero falar mais algumas características de uma pessoa comprometida que eu esqueci aqui, que eu estava vendo que é extremamente importante. Que a pessoa comprometida, ela não olha apenas para o que ela recebe, ela olha também, ela sabe que ela vai ter que dar e vai ter que dar muita coisa para o processo acontecer. E é uma das características que, pessoal, hoje em dia a gente vê demais em todo mundo. É. Eu já entro vendo o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou receber disso. É importante, só que a pessoa realmente comprometida, ela sabe que ela vai ter que dar e vai ter que dar muita coisa. Outra coisa também é que ela não fica olhando, e que aí é essencial aqui para o desafio, ela não fica olhando só o que ela vai receber a curto prazo. Então, realmente, nós estamos num desafio aqui de 7 dias para você perder até 4 quilos. Mas no último dia, vocês vão ver, só dando um spoiler aqui, que eu vou falar que não é para você parar agora. Isso aqui foi só um nitro para você conseguir chegar lá. Por quê? Porque a corrida, na verdade, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de curto prazo. E mesmo que a gente está falando aqui de mudança de vida. Então, alguém está comprometido, por exemplo, com a conquista de um corpo diferente, ela tem que saber, não, isso aqui é uma mudança de estilo de vida, isso aqui é uma mudança e que é a longo prazo, entendeu? E no caso, então, não interessam as dificuldades, por quê? Porque eu estou comprometida. Então, assim, isso é essencial, por quê? Porque, como eu estou, inclusive, falando, tem sido a tendência das pessoas hoje em dia. E aí, falando então, às vezes você pode ser até comprometido consigo mesmo, ou você pode ser comprometido com os outros, mas você se larga para lá. Queria voltar nisso aí, Lê. Uma pessoa, por exemplo, que ela é muito comprometida consigo mesma, ela inclusive consegue, às vezes, chegar num objetivo desse mais fácil. Mas e falando de uma pessoa que ela é altamente comprometida apenas com os outros, né, Lê? Como é que ela vai, Tem uma como é estratégia. que ela vai conquistar algo, inclusive, que é para ela? Tem, Você ia inclusive, falar da algumas. estratégia? Fala aí para nós. Como é que. Não, eu quero que você fale, que você fala super bem isso tudo. Mas, por exemplo, eu só para ilustrar melhor, com certeza tem gente aqui que é aquele que é o bonzinho, que não sabe falar não. Que aí, inclusive, a gente vai pro extremo, da pessoa totalmente comprometida com os outros. E consigo mesmo, ó, tchau. Que essa pessoa tem algumas estratégias, além de inicialmente, por exemplo, ir numa Letícia da vida, né, para poder ver por que que ela tá assim, ver o que que ela precisa mudar, por quê? Porque isso é muito extremado e você vai ser prejudicado.
porque você precisa se amar, você precisa comprometer consigo mesmo. Mas além disso, tem algumas estratégias, inclusive aqui no corpo, no desafio do corpo, que você pode Então, adotar. por exemplo, Tipo a o quê, pessoa Lê? que ela é Fala aí pra totalmente nós. comprometida consigo mesma, não que isso seja certo, igual eu falei, né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ser flexível. Mas ela já vai ter uma facilidade maior num desafio como esse. Por quê? Porque ela está entrando para o benefício dela, ela está fazendo aquilo para conquistar o objetivo dela, seja perder mais quilos ou manter o corpo sempre em forma, atividade física, coisa e tal. Então ela já vai ter uma certa facilidade, né? Porque já é habitual para ela ter esse comprometimento com ela mesma. A pessoa É. que ela nunca tem tempo para si, né? Não prioriza os seus sonhos, porque ela está sempre comprometida em fazer algo para os outros. Antes de falar dessa questão de dizer o não, né? De saber dizer o não, de saber colocar os limites, porque essa pessoa, Carol, também às vezes ela sempre faz cumpre esse comprometimento com os outros, não é também para se sentir aceita, mas às vezes não é por isso. Às vezes é porque ela se sente tão incapaz de conquistar resultados para ela que ela tem prazer em ver o Hum. resultado dos outros. Então, por exemplo, Uhum. vamos supor que eu te estimule, que eu me comprometa em fazer várias coisas por você. E eu tô vendo que você tá fazendo, que você tá ali junto e tá tendo muito, muito resultado. Só o fato de eu saber que você tá tendo esses resultados e que eu tô ali junto com você, isso gera um prazer, creio até que tem os hormônios lá que são produzidos dentro da pessoa, de tanto prazer que ela sente naquilo. Por quê? Porque é uma forma de se saciar. Olha, eu não consigo. Ela pensa, né? Ela pensa que ela não consegue fazer algo para ela e ter resultado. Então, se pelo menos alguém da qual eu esteja comprometido conseguir esse Uhum. resultado, mesmo que esse resultado seja só para aquela pessoa, eu já vou me sentir realizada. Então, aí eu fico me boicotando sempre nesse vício de que eu vou fazer para os outros, ver o sucesso deles, mas eu vou boicotar o meu porque na minha cabeça eu tenho a crença de que eu não sou capaz, de que eu não vou obter esse resultado. Agora, uma das estratégias é o seguinte, para Uhum. esse tipo de pessoa, é você ter um guardião, é você ter um compromisso público. Então, se você sabe que você tem essa dificuldade de estar nessa sozinha, então, pelo menos, não é que você vai usar a pessoa de muleta o resto da Uhum. vida, não, não Uhum. é isso. Mas no início do processo, né? Eu estou no início do processo, eu estou no começo da caminhada, então eu já identifiquei que eu tenho essa dificuldade de me priorizar, de me comprometer de comprometer com coisas que diz respeito só a mim, a eu alcançar objetivos, alcançar os meus sonhos. Então, por que não ter uma pessoa do seu lado? Porque já que você tem aquele prazer, digamos assim, né? De sempre estar envolvida com alguém, então usa isso a teu benefício também. Então, ou você pode ter um guardião, que é o que é ensinado lá também, que é você ter aquela pessoa do teu lado que você vai falar, você quer entrar comigo nessa? Para me ajudar? Né? Você vai estar ali puxando a minha orelha, Uhum. falando na minha mente, vai estar me chamando a Me atenção quando vigiar. eu estiver pisando na bola. Vamos para academia comigo? Porque aí o dia que eu estiver lá deitada, no friozinho, e você vai falar, não, eu tô passando aí, olha, eu tô aqui na tua porta, no teu portão, não vou sair daqui enquanto você não vier. Isso vai te estimulando, pelo menos até você pegar o prumo É. e deslanchar nessa sozinha. Então, no começo, se você precisa dessa estratégia, pegue a outra estratégia do compromisso público. Coloca mesmo nos stories, Uhum. sai por aí falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê, porque a tendência de você não querer pagar o mico de depois ser tida como aquela pessoa que fala e nunca faz é maior. Então, isso vai também te dar aquela motivação a É. mais para você falar, É. não, agora eu publiquei lá, eu falei para todo mundo, agora eu vou ter que cumprir. Mas esse vai ter que cumprir, não é que eu vou ter que cumprir para agradar alguém, É. não, eu vou ter que cumprir por É. quê? Porque é algo que vai me beneficiar. Se trata do meu sonho, do meu objetivo, não se trata mais do sonho objetivo do Uhum. outro. É. É, o compromisso público é literalmente você pegar e se expor ali, né?
Porque aí, Antes de quando te você se expõe, o seu boicotar. cérebro vai pensar milhares de vezes antes de, de te boicotar no seu sonho. Então, assim, realmente isso é uma estratégia que te Uhum. força o comprometimento, ou seja, te força a dar tudo de si, te força a não olhar para as dificuldades e continuar no processo. Então, eu, por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que eu tô altamente Uhum. compromissada publicamente. Eu agora eu tô enrolada. Eu sempre fui do tipo de realmente buscar saúde, de muito exercício físico, sempre gostei. Mas agora Agora é tudo eu, ou nada. assim, as pessoas me observam, é a coisa mais interessante. Não, tudo ou nada. Agora, tipo assim, até minha mãe, outro dia desses, ela achou que eu ia pegar um doce lá. Aí você vê, olha o extremo. Mas porque te ajuda, né? Ela achou que eu ia pegar um doce e não, eu ia fazer outra coisa lá, né? Realmente eu nem tava pensando nisso. Ela só virou e falou assim, cara, você Vou vai pegar esse publicar nos doce, eu vou contar pra stories e te todo mundo. marcar. Eu, eu falei, é? Eu falei, que é isso, mãe? Eu nem ia passar perto desse doce. É. Mas, ou seja, olha o quanto eu estou enrolada. Literalmente, eu estou me forçando ao comprometimento. E igual a Letícia está falando, principalmente para uma pessoa que está no começo da caminhada, é importante essas estratégias de fora. Por quê? Porque elas te ajudam para que, inclusive, o ambiente não te Ah, é, atrapalhe, né, Lê? Então, que é outra coisa que a gente queria comentar hoje aqui com vocês, do poder do ambiente. Comenta aí para é. nós, Lê, que Esse esse é o caso poder da da dona ambiente. Letícia. O poder Como da ambiente e o como poder que é das essa questão do pessoas que ambiente? estão à sua volta é muito forte no processo quando você está começando. Vamos deixar bem claro, porque às vezes tem gente que fala assim: ah, não, mas é porque então você, Maria, vai com Uhum, as outras. Não, não é isso. Quando você tem uma maturidade emocional, quando você já passou por um processo, já está em outro nível, né? Aquele nível assim, eu já olhei para dentro, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu uhum, estava, eu sei onde eu estou indo, eu sei. Você está ali firme, sem problema nenhum. Às vezes, se você tiver, claro que não é bom, mas se você tiver que ficar num ambiente, né, e cercada de pessoas negativas, pessoas que sugam tua energia, pessoas que não te agregam, que pelo contrário, só estão ali realmente para querer puxar mesmo aquela tua energia boa e falar assim, não, né? Você tem que ficar igual a nós, tipo assim, a galinha no galinheiro impedindo a águia uhum, de saber que ela é águia, que ela pode voar, né? Através da cerquinha, coisa que a galinha não consegue. Então, uhum, se você já passou por um processo e já tem essa maturidade emocional, sem problema, porque o que vai acontecer? Você vai contaminar o ambiente. Você vai se dar conta que você chega no lugar e as pessoas, ah, mas como você é, conseguiu isso? Me ensina, eu quero aprender, eu quero isso. Por quê? Porque você transborda, isso já contamina e é o seguinte, se alguém der contra, contamina. vai entrar por aqui, vai sair por aqui, não vai te atingir porque você está ali focada. Agora, as outras pessoas que estão no início de um processo, igual Uhum, agora, ó, traduzindo para o desafio, eu estou no início de um processo, eu quis entrar nesse desafio porque eu tenho um alvo. Se eu estou percebendo que eu estou em ambientes ou cercada de pessoas tóxicas, aquele ambiente não está me favorecendo, eu tenho sim que mudar a ambiência, que mudar essas pessoas, sabe? Ficar um tempo off. Por quê? Porque eu ainda não sou capaz, como eu não tenho os meus é, resultados ainda, porque eu estou no início do processo, eu não vou ser capaz de influenciá-las. Só que elas vão ser capazes de me influenciar. Elas vão ser capazes porque eu ainda estou ali, né, no sim. leitinho, estou ali engatinhando. Então, ou seja, aquilo, um dia, dois Uhum, dias, um mês, em cima da tua cabeça, vai te fazer mal. Sabe uma coisa? Eu acordei de madrugada e uhum, veio uma metáfora na minha mente que é o uhum, seguinte: a pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa que está no desafio, que está com esse uhum, alvo, e aí ela trabalha e de segunda a sexta. Quando chega na sexta-feira, certo. tem o famoso happy hour com os amigos.
Então, aí ela vai, então ela tá se mantendo certinha a semana inteira. Só que quando chega É. na sexta-noite, ela vai pro happy hour com os amigos e os amigos falam o quê pra ela? Não, a cervejinha, a porção aqui de picanha com mandioca na chapa, é só hoje. Vai fazer mal, não vai te atrapalhar, é só hoje. E aí eu parei para fazer as Uhum. contas, assim, por alto, sem calculadora. Eu pensei assim, são 4 sextas-feiras no mês. Vezes 12 meses, Nossa, dá quase 50 sextas-feiras no ano. Então, essa certo. historinha do só hoje não vai te fazer mal são 50 vezes no Gente. ano. Ou seja, você vai conseguir seu objetivo? Nunca. Aí chega no Aham. domingo, aquelas pessoas que têm costume de sempre no domingo almoçar na Uhum. casa da tia, da avó, da mãe. Chega lá, ela quer fazer a comida favorita tua da vida inteira e colocar na tua frente. E aí você vai ali cheia de dedos para não sair do teu foco e É. a pessoa, nossa, você vai fazer essa desfeita comigo? Meu Deus, porque agora você enfiou na cabeça que quer ser fitness. Ou Uhum. acontece que você vai escutar isso 50 domingos no É. ano. 50 domingos por mais 50 sexta-feira já dão 100 dias no ano que você vai Aham. escutar a frase do só hoje. Não vai dar nada não. Entendeu? Letícia, eu não gosto dos seus Né? cálculos. Seus cálculos, eles trazem a consciência. Ou seja, o poder do ambiente, o poder da influência Mas das é pessoas, porque você verdade. acaba É, no entanto, que caindo. Porque é. naquele momento do que a tua avó tá falando assim, é só hoje, minha filha. Só que aí você não lembra que até o final do ano serão 50 domingos. Então, ou seja, eu. Pode falar? Uhum. Gente, pode falar. Não, eu só ia falar dessa coisa do só hoje, ela é tão sinistra que é outra coisa que vai te tirar do comprometimento. Quando você, neurocientificamente falando, quando você abre é, o caminho para esse pensamento do só hoje, você literalmente mandou mensagem para o seu cérebro de que aquilo não é uma mudança tão importante assim. Aquilo não é algo que você valoriza tanto assim. E se você manda essa mensagem para o seu cérebro de que não é tão importante assim, de que você não valoriza tanto assim, daqui a pouco você começou no só hoje sexta, tá? Mas daqui a pouco o seu cérebro ele não vai te ajudar mais a se manter Em firme no qualquer área processo, nem da na vida, né, segunda, Carol? nem na terça, nem na quarta e por aí vai. Por quê? Porque você já exatamente qualquer área. A gente tá aqui falando do desafio de emagrecimento, mas é para tudo. Então, se você fala, por exemplo, você está num propósito aí de começar a ter uma poupança financeira para você poder investir, parará, parerê. Aí você É. vira, vai para o shopping e fala, não, é só hoje, só hoje. Uhum. Você acabou de lascar com você mesmo. Por quê? Porque você mandou mais uma vez a mensagem para o seu cérebro. Não é Aquele meu prioridade. sonho da poupança não é tão importante assim. Ele não é a prioridade tão grande assim para ela, não. E aí, daqui a pouco, seu cérebro não vai estar te É. ajudando mais nos outros dias. A gente tem batido muito na tecla aqui, né, Lê? O quanto o cérebro, o que você pensa, comanda o que você vai fazer. Então, a gente tem que o tempo todo estar vigiando o cérebro, vigiando o que a gente pensa, vigiando E como como que a mente é o que que a gente pensa, o poderosa. que a gente sente e, E a portanto, o que gente a pode gente faz. usar ela a É, nosso no entanto, favor. A gente usa ela no é, automático todo dia a nosso uhum, desfavor, mas não para usar ela a nosso favor. Você quer ver um exemplo? Juntando esse negócio do guardião eficiente, mas, né, ou seja, do ambiente em que você está, e mais esse poder da mente, essa semana aconteceu algo comigo que provou isso. Eu estou fazendo um certo desafio de exercício aqui em casa, e quem é meu uhum. guardião é meu filho do meio. Então, é assim, ele pode estar em qualquer lugar da casa. Se ele escuta que eu estou indo lá para a área onde eu faço esse determinado exercício, ele já larga tudo e vai. Aí ele chega lá e fala, vamos mãe, não sei o quê. Aí ele começa a falar, na minha cabeça, né?
ajudando para não desistir. E ele fez uma coisa interessante, sem saber o que ele estava fazendo, ele fez uma coisa interessante esses dias. Ele falou assim, eu não estava conseguindo bater uma meta do dia, não estava conseguindo bater uma meta do dia. E ele virou para mim e falou assim, mãe, se você conseguir bater a meta, ele determinou uma meta lá 10, se você conseguir bater a meta 10, vai acontecer. Aí ele pegou um gatilho de uma situação que está acontecendo aqui em casa e usou para me provocar. Vai acontecer tal coisa. Eu sei que essa tal coisa não tem nada a ver com os meus exercícios, com a minha meta, não ia. Só que ele usou um gatilho. Ele despertou algo que estava dentro de mim, na minha mente, e usou e falou assim, vai acontecer tal coisa. Então vai lá, bate a meta. Você acredita que na primeira tentativa eu consegui 15? Por quê? Porque naquele momento que ele jogou essa informação pro meu cérebro, aquele gatilho na minha mente, eu usei o poder da minha mente. Eu falei assim, ah, é? Você tá falando isso? Aquilo me inflamou. Eu falei, você tá falando isso? Então, pois bem, você vai ver. Eu fui lá e fiz. Eu não tava conseguindo bater nem a minha meta. E ele me estipulou uma meta de 10. Eu fui lá e fiz uma meta de 15. Ou seja, eu fiz além do que ele me pediu. Aí eu parei, eu falei assim, gente, olha o que aconteceu aqui agora. O poder da minha mente, eu peguei um gatilho e coloquei dentro de mim como um poder e falei, ah, é? Então você quer ver? E a partir do momento que eu dei esse comando na mente, o corpo obedeceu. Então, olha que coisa incrível. E às vezes ninguém acredita nesse poder da mente. Mas o nosso corpo, ele dá conta de qualquer coisa. A gente só precisa, eu ainda coloquei essa frase lá no e-book, a gente só precisa convencer a nossa mente. Eu tenho diversos comentários em cima disso aqui. O primeiro deles é que filho, gente, é um excelente guardião. Porque eles são sinceros, né, Carol? Geralmente eles são ótimos guardiões. Mesmo porque eles vigiam, são sinceros, ou seja, não tem papa na língua, eles te amam, né? Amam de paixão e geralmente eles pegam mesmo. E incrível, porque pelo que eu entendi aí, é como se o seu filho estimulou que você iria ganhar. Tipo, ele jogou uma situação boa, que eu queria, ele jogou uma situação que ele sabia que eu queria no meu cérebro como um gatilho para eu falar assim, ah, então eu vou te provar que eu consigo. Entendi. Mas porque eu ia falar isso, uma das coisas que a pessoa pode fazer para instigar nela mesma o comprometimento é ter premiações. E você pode fazer isso consigo mesmo. Eu achei interessante você falar isso, Lei, porque aí é mais uma dica aqui para instigar o comprometimento. Então você pode, às vezes, ou se combina com outra pessoa, né? Ou você instiga em si mesma, dá para si mesma. Então, por exemplo, eu tenho comigo mesmo uma premiação assim, a cada 2 quilos eu me dou uma roupa ali mais cara e que eu quero. Agora, claro que tudo tem, né, um balanço aí, né? Você tá num desafio aqui de dieta, você vai dar para você a premiação de poder ir pro McDonald's. Caramba, isso não... A cada 2 quilos perdido, uma barra de chocolate. Aí não. Aí não. Por quê? Porque aí você tá fazendo efeito reverso no seu cérebro. Mas ou tipo, às vezes a pessoa tá economizando, ela conseguiu economizar X, ela vai lá e se dá a possibilidade de gastar pelo menos um pouco. Porque aí não, né? Não rola. Mas enfim, você fazendo premiações que são de outra área do que você está querendo conquistar, é fantástico para te estimular a premiação, porque isso estimula o desejo, um prazer no seu cérebro. Porque lembra, a gente tá falando um monte aqui que o cérebro ele vai atrás do que dá prazer. Você precisa driblar com ele o tempo todo para estimular coisas que dão prazer. Tanto que eu queria também falar mais outra a gente está esquecendo de falar da epigenética. Como passa rápido, são 9h57. Tudo mas só para falar mais algumas outras dicas. Uma outra dica fantástica para estimular o comprometimento em você com qualquer coisa que você fizer é a comemoração.
Tem pessoas que são muito duras consigo mesma. E geralmente pessoas que são mais fáceis de se comprometer com as coisas, elas são duras. Ou seja, de alguma forma você tem mesmo que ter uma dureza consigo mesma para poder não cair no eterno vitimismo, no mimimi, né? Mas se você é duro demais consigo mesmo e não comemora cada pequena conquista, isso também é contra você. Porque a comemoração, ela também manda para o seu cérebro, inclusive estimula a produção de hormônios, por exemplo, como a dopamina, que é um hormônio de alegria. E a comemoração, ela manda o recado de que você tá bem demais, continua. Entendeu? Então, produz hormônios que trazem esse recado, esse prazer. Então, por exemplo, aqui no corpo, a gente quer conquistar um corpo diferente. Então, isso aqui é para a vida. Então, se você não estimular comemorações, se você não comemorar 1 centímetro a menos que você tá aí na cintura, se você não comemorar meio quilo, às vezes a comemoração precisa ser feita com pequenas conquistas, gente, porque isso vai te estimulando a continuar. Outra coisa também é a gratidão. A gratidão, ela produz, por exemplo, ocitocina. A ocitocina, você sente que faz sentido aquilo. Você sente que você pertence. A ocitocina é o mesmo hormônio de quando a pessoa está ali nascendo. Então, ou seja, ela sente faz parte. É o mesmo hormônio da amamentação. Então, sente que aquilo faz um sentido para ela. Então, seja grato com, às vezes, se foi 0,3 quilos, seja grato. Em vez de ficar ali reclamando e estimulando a frustração, seja grato. Mude o que você precisa mudar para conquistar mais, claro, mas seja grato, porque isso vai te estimular no seu cérebro. Caraca, faz sentido isso aqui. Eu vou continuar. E outra coisa também é que você ia falar até da epigenética. Carol, que eu lembrei que você falou isso lá no TED. Você falou assim, porque o poder, voltando lá um pouco naquela história do poder do ambiente, das pessoas, do tipo de vida, né, que você passa a ter. Por isso que é importante uma transformação, aproveitar tudo isso para transformar os hábitos de alimentação, transformar o hábito de sair do sedentarismo, né? Porque isso influencia até na genética. Então, você contou aquele caso dos gêmeos que foram separados quando criança e um cresceu numa família de pessoas que eram bem acima do peso e o outro cresceu numa família de atletas. E depois de adulto, analisando os gêmeos que tinham, né, a mesma carga genética, um estava obeso e o outro era atleta. Ou seja, você podia falar assim, ué, mas lá, por que os dois não trouxeram para a vida deles a carga genética da família de origem? Por que não desenvolveu isso neles? Por quê? Porque o ambiente em que eles foram criados e o tipo de pessoas que estavam com eles influenciaram. Então, através da epigenética, transformou a vida deles. Só que para um transformou para o ruim e para o outro transformou numa vida saudável. E sabe uma coisa que eu também observo? Vamos supor que esse gêmeo está vindo de uma família de origem, ou seja, a carga genética dele é de uma família que tem problema no coração, problemas cardíacos. Então, o avô morreu cedo de infarto, o tio morreu cedo de infarto, e o pai, sabe assim, aquelas histórias que a gente fala, né? Nossa, é genética, tá? Não tem mais jeito. Não. Aí eu te pergunto, esses gêmeos, o obeso e o que virou atleta, a carga genética é a mesma e existe sim lá uma memória celular de que propensa a como que eu falei? A um ataque cardíaco, isso até o mesmo problema no coração. Uma doença, né? Quem você acha que se essa célula for cumprir com a fidelidade familiar dela, quem que ela vai atacar? Qual a probabilidade de ela atacar qual dos dois gêmeos? Entende? Ela vai atacar o obeso. Então, esse vai cumprir com a fidelidade familiar.
sim, que a com célula vai, certeza. o organismo dele vai cumprir com essa Uhum, genética, e esse daqui, por conta da epigenética, ele vai, tanto ele vai uhum, poder se livrar disso, não trazer agora para a vida dele essa genética lá da família de origem, ou seja, ele uhum. não vai morrer de infarto, ele não vai ter problema no coração, além de que os filhos dele já É. vão estar com esse Uhum, ciclo interrompido, ou seja, através da epigenética, isso eu aprendi com você, tá? Então, se eu aprendi certo, se eu falei alguma coisa errada aqui, você me corrige. Porque eu aprendi lá na aula do TEG que você é isso falou. aí. Então é isso que Não, eu lembrei. perfeito. Porque eu falei, gente, É o que a gente está isso. passando no É desafio é exatamente. essa transformação de Uhum, hábitos de vida, porque, né, igual você falou, não é só para perder esses 4 quilos. Tem muita coisa por detrás desse desafio que eu não sei se as pessoas estão captando. Que não é só você vai perder isso, mas para você ver, para você é. ver com seus próprios olhos de que foi possível sim. Então, se foi possível sim, daqui para frente, se eu continuar nessa transformação de vida, eu vou ter o resto do ano linda, maravilhosa. E quando eu tiver a setentona, eu também vou estar linda, maravilhosa. Sim, Por quê? Porque eu construí um novo hábito. Houve uma Olha só o que eu pensei agora. exatamente. A pessoa é Uhum, envolvida, a pessoa que só se envolve, daquela historinha nossa lá, ela só consegue mudanças. Ela só consegue uhum, mudanças. Porque ela devagar. só se envolveu, então ela consegue uma mudança, só que a mudança, ela volta. A mudança tem Uhum, volta. Eu perdi 4 quilos, mas como eu só estava envolvida, acabou o uhum, desafio, eu vou uhum. engordar 8. Agora, a pessoa comprometida, É, ela vai passar por volta uma tudo de novo. transformação. E transformação não tem volta, porque a borboleta não volta a ser lagarta. Então, Exatamente. ela vai passar por uma transformação e ela vai levar isso para a vida dela, Perfeito. né? Aham. É isso aí, Lê, perfeito. Que a gente realmente esteja nisso tudo aqui para ter transformação, ou seja, não tem volta mais. Então, entre em diversas situações, por exemplo, o compromisso público aqui, se comprometa, realmente fale para todo mundo, influencie por onde você for passar, muda os seus ambientes. Para quê? Para que haja uma transformação de uma vez por todas na sua vida. Então, que eu só ia falar aqui de ambiente, falando na Ah, prática aqui de Instagram. Muda, inclusive, quem confeitaria. você segue. Então, começa a parar de seguir confeitaria, começa a parar de seguir, sabe? É porque o que você vê demais é o que vai te influenciar. Então, por exemplo, se você começar a me seguir, eu só falo de, né, hábitos de vida saudáveis, tanto no corpo, quanto na mente, quanto no espírito. Então, você está querendo força, fica atento, vem para as lives toda vez, né, Lê? Fica vendo todos os posts, veja todos os stories. Por quê? Porque aquilo vai te É, estimulando, aquilo vai te ajudando, aquilo vai entrando no seu cérebro. E o que você pensa é. e vê o tempo todo, você sente e faz. Então, assim, cuidado com quem você está perto, com o que você vê, com o que você escuta. Isso tudo vai Ontem, o resultar Humberto em não está quem mais aqui, você mas eu é, escutei uma né, frase Lê? dele ontem. Ele Mas, falou assim: aquilo que você mais se dedica é o que você se torna. Então, ou seja, igual você falou, eu tô no Instagram, eu posso seguir 1.000 contas, mas se as minhas 1.000 contas for da sorveteria, da confeitaria, do isso, daquilo, uhum, tô dando exemplo no caso do desafio, mas pode ser em qualquer área da vida. O tempo que você se dedica no que você olha, no que você escuta, nas pessoas que você tá ali dando influência para elas poder, né, mexer na sua uhum, mente, coisa e tal. Então, ou seja, aquilo que você mais dedica tempo é o que você vai se transformar. Então, se eu dedicar, igual você falou, se eu dedicar o meu tempo em ficar vendo Instagram de coisas que vai me engordar, perfeito. é óbvio que eu vou engordar. Se eu ficar vendo o meu Instagram com mulheres lá, bonitonas na É óbvio. praia, mulheres fazendo exercício, mulheres comendo coisa saudável, um estilo de vida bom, ó, eu estou dedicando esse meu tempo, o meu tempo que eu estou no Instagram, eu estou dedicando a esse ambiente, o que eu mais me dedico tempo é o que eu vou me tornar. Perfeito.
Isso aí, minha gente. Então vamos comprometer com o nosso sonho. Não olhe mais a curto prazo. Não desista. Inclusive, essa live aqui, ela só aconteceu porque eu e a Letícia, a gente estava comprometida, a gente não desistiu, porque no começo, quem viu, deu o maior problema. Entregue tudo de si. Não fique só olhando o que você vai receber. Preste atenção e dê tudo de si. Se comprometa. Não venha com desculpas, mas dê um jeito da coisa acontecer, tá bom? Porque o Isso. mundo precisa de mais pessoas comprometidas. Não é verdade, Lê? Obrigada, Carol, pelo convite. Foi muito bom Muito conversar com você. obrigada, Lele. Amei nosso bate-papo. Ah, nós estamos falando, parou de seguir os doces peruanos. Pois é, se isso é uma tentação para você, faz isso mesmo. Por quê? Porque você vai ver que isso vai te estimular a se comprometer com um corpo saudável, um corpo realmente pronto para fazer, para correr, É. para jogar, para brincar, um corpo bonito, né? Beijo. Longevidade é o que a gente tem que ir atrás. Tchau. Beijão, beijo para todos vocês, gente. Um ótimo sábado No e foco. juízo. Segue no Beijo. compromisso com o seu corpo, hein?